Os impasses do plano diretor de Londrina, como a lei de zoneamento e também o uso e ocupação do solo, estão em debate com a presença do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Silvano Brito, os conselheiros estão em uma agenda aqui na cidade desde segunda-feira, é isso? Para não ser tão radical, mas tentar mostrar um pouco disso. Oi, Cid. Isso, nós estamos com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, o conselho que está em Londrina, visitando a cidade. São várias atividades, mas também participando desse debate, essa discussão com relação ao plano diretor. E o que mais pega, um dos pontos que mais pega, é com relação à lei de zoneamento, ao uso do solo. Como é que fica isso em relação à visão do conselho? Bom, uma das coisas que o Conselho vem é justamente participar um pouco desse debate, fazer um pouco dessa mediação e dar voz a todos os participantes desse processo. A gente tem que ter um processo muito democrático e participativo. Isso é previsto na lei do Estatuto da Cidade, que todo processo de revisão de planejamento urbano e alteração do planejamento urbano, ele tem que ter a participação social. Então, o Conselho de Arquitetura vem como um desses agentes sociais para participar desse debate e garantir que todas as pessoas tenham sua voz e que essas vozes sejam escutadas. E, obviamente, aqui não é diferente disso. É necessário que a população, e esse trabalho importante que a Band faz, justamente de levar essas informações para que a população possa participar de uma forma completa nesses processos. Discussão também com relação à expansão da área urbana ou à verticalização. O IPU tem uma visão de verticalização, isso traz um adensamento, a expansão também traz alguns problemas e vantagens. Qual que é a visão do Conselho? Bom, antes de tudo isso, se tem uma parte técnica que tem que ser vista. Quando se faz uma revisão de planejamento, de plano diretor, você tem mapas de diagnósticos, mapas de prognósticos, que tem que fazer toda a avaliação desses 10 anos desde a última revisão. Então você tem uma série de questões que estão sendo colocadas, estudadas, sobre como está a mobilidade da cidade, como pode melhorar. Então, quando você tem isso, daí sim você faz a revisão do plano diretor, então você tem toda uma parte técnica por trás. E é importante dar ouvido a essa parte técnica. Por quê? Porque há estudos a respeito disso, não é simplesmente um achismo que o arquiteto gosta mais daqui ou de lá. Porque você tem toda uma questão de ocupação da cidade. E se você não faz uma ocupação correta, talvez você vá ter um problema que nunca mais você vai conseguir recuperar. E às vezes o custo para você recuperar esse problema, se não for bem planejado, é maior do que a cidade pode pagar. Um exemplo disso talvez tenha sido o Balneário Camboriú, que fez um crescimento, chegou um momento que você só tinha sombra na praia. A praia perdeu todo o sol. Então você teve que fazer uma grande operação gigantesca para aumentar uma faixa de areia. O problema é que a gente aqui não tem mar para expandir, né? A gente só tem a própria cidade. Então você tem que ter esse equilíbrio de um crescimento ordenado de todo o território. A gente tem em Londrina uma grande área que permite uma expansão urbana. Qual que seria um dos problemas relacionados a essa expansão? É que antes de você fazer uma expansão, você tem que levar a infraestrutura. Não adianta você chegar lá com população e não ter a escola, não ter a creche, não ter o posto de saúde, não ter o transporte coletivo, não ter abastecimento de água, luz, energia, saneamento. É uma série de questões que você tem que estar agregado junto com o crescimento da cidade. Então, quando a gente fala em expansão da área urbana, tem que ter todo esse critério, todo esse investimento por trás para você conseguir fazer um crescimento ordenado. Porque, obviamente, na hora que aquele morador vai morar, ele vai precisar da escola para o filho. Ele precisa ter um atendimento de emergência, de um posto de saúde. Então, o que acontece quando isso não tem? Você sobrecarrega, às vezes, uma outra parte, pessoas morrem, pessoas ficam sem acesso a condições mínimas da vida, do lazer, da educação, da saúde. Então, sim, é possível criar, expandir? É possível, mas você tem que ter toda uma infraestrutura por trás antes para que você possa fazer isso de uma forma ordenada e correta. Muito obrigado ao Milton Zanelato, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Cid. Beleza, Silvano, obrigado pelos detalhes, hein? E olha, pessoal, no Super Mufato, terça e quarta são dias de feira, né? E todo dia tem selinhos de descontos incríveis. Agora também com refratários de cerâmicas de marca francesa. São 7 modelos para você escolher as cerâmicas, que pode, inclusive, do forno direto para a mesa. A cada R$30 em compras, cliente Clube Fato recebe um selo de desconto. Aproveite! Vem celebrar nas terças e quartas de Feira do Mufato. Tudo fresquinho e com os selinhos de descontos. São 7 modelos para colecionar e muita elegância para servir.
Repolho quilo, chuchu quilo, alho 100 gramas 1,47. Cenoura, laranja, batata doce 1,69 o quilo. Coco unidade manga quilo, melão quilo 2,97. Filé de tilápia Copacol 32,90. Farinha Arapongas Clube Fato 18,48. Amaciante Soft Plus 2 litros Clube Fato 5,99. É só juntar, colecionar e comemorar. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. São 7 modelos de cerâmicas, é só juntar, colecionar e comemorar, né? Super Mufato, vem! Tudo tem. A CMTU não pretende voltar atrás na decisão de proibir o estacionamento de veículos nas ciclovias das ruas Paranaguá e Santos. A medida começa a valer amanhã, com fiscalização dos órgãos de segurança. O pedido de reconsideração foi feito pela Abrazel, a associação que representa bares e restaurantes. A placa alerta motoristas e motociclistas sobre as mudanças nas ruas Santos e Paranaguá. A partir desta quinta-feira, fica proibido estacionar na ciclofaixa. A mudança estava prevista para a quarta, mas foi adiada porque a CMTU estava finalizando a instalação da sinalização. São cerca de 42 placas espalhadas em 21 quadras. A companhia prepara uma operação integrada com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de fiscalização e conscientização dos motoristas. Essa operação é para demonstrar para aqueles usuários que estavam acostumados a parar em cima da ciclofaixa, com a intenção de orientá-los a não estacionar mais, haja visto que agora está sendo proibido. A operação começa nesta quinta-feira, no início da noite. Embora tenha caráter educativo, punições poderão ser aplicadas para aqueles motoristas que insistirem em estacionar na ciclofaixa, principalmente se os agentes de trânsito não conseguirem identificar quem é o dono do veículo. Neste caso, ele estará sujeito a uma multa de R$ 195,23, 5 pontos da carteira e a remoção do carro ou da moto que estiver irregular. Atualmente, os condutores podem estacionar nesses locais de segunda a sexta, das 7 da noite às 7 da manhã e aos sábados a partir das 2 da tarde. Os nossos estudos indicaram que em cima da ciclofaixa não estava sendo utilizado pelos moradores. Com base nisso, no plano de mobilidade da cidade e a orientação do IPU, que nós deveríamos tratar isonomicamente aquelas vias, então nós decidimos pela interdição completa de estacionamento, liberando para os ciclistas. A Rua Paranaguá, conhecida pela grande quantidade de bares e restaurantes, tem reclamações constantes de moradores por causa do barulho. Queixas que são levadas à Polícia Militar. Constantemente a gente tem feito operações naquele local com o fim de que essa situação ela seja equacionada e que os moradores e as pessoas que querem frequentar lá os comércios, elas tenham a tranquilidade para frequentar e sem incomodar o descanso das pessoas que residem naquela região. Ciclistas também se queixam de dificuldades para usar a ciclofaixa à noite na região, seja para praticar atividade física ou para trabalhar. Eu acho uma boa ideia, porque à noite muitos ciclistas querem tentar andar nessa ciclovia e está interditada, porque os carros param, principalmente fim de semana, que eles param e vão no bar, beber. A Abrazel discorda. A entidade fez um abaixo-assinado, reuniu 756 assinaturas e protocolou o documento na CMTU, que era a reversão da medida e se queixa da defasagem de vagas na Paranaguá. A associação atribui a mudança à pressão de moradores da região. A gente quer justamente que as pessoas parem seus carros, ou vão de Uber, enfim, né? Vão de outros aplicativos, né? E aí vão lá e frequentem a Rua Paranaguá. E também quando vão justamente para frequentar os bares e restaurantes ali, consigam algum lugar para parar. A CMTU rebateu o posicionamento da Abrazel. O pessoal abre, um estabelecimento comercial numa área que também é residencial, que tem toda uma limitação de quase 80 anos que Londrina começou a ser fundada, e ele quer jogar para o poder público a necessidade dele. Então, se você quer fazer, você tem que mensurar o seu trabalho, o seu estabelecimento, e você tem que criar condições para quem venha usar. Pessoal, esse tema aí tá gerando muita conversa ainda, né?